Bom, pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu, se você não tem spoiler, esse não é um vídeo pra você ainda. Veja e depois volte aqui. Então, vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo, e essas são as minhas opiniões sobre o filme chinês Super Me. Primeiramente, é um filme protagonizado pelo meu amado Darren Yang. Bonito! E ele é, obviamente, o motivo de eu assistir esse filme. É a verdade, não minto. Eu estava com saudades desse homem e dessa boca linda. Adoro! No elenco, também temos a atriz Candy Song, como Huer, interesse romântico do protagonista. O filme está pronto desde 2019, mas devido ao vírus chato, não conseguiu ser lançado com sucesso no cinema. O filme foi prejudicado pela pandemia, então dona Netflix acabou comprando e lançando o filme. O filme é uma viagem bem louca, para dizer o mínimo, entre sonho e realidade. O que foi que aconteceu? Não sei. Aquele típico filme que você fica perdido entre o que é real e o que é sonho. Artifício usado para que nós possamos nos sentir perdidos, sentir o mesmo sentimento de confusão do protagonista. Aquele sentimento de angústia em estar perdido na vida e a sensação de não entender o que nos cerca, do que é real ou não. E ninguém não sabe o que vem daqui pra frente, não. Sang Yi é um roteirista fracassado que está até mesmo passando fome, pois não consegue escrever devido a pesadelos contínuos que não o deixam descansar. E aqui já quero ressaltar a capacidade de atuação de Talu. Você sente o cansaço, a pressão, o incômodo, a falta de esperança, o desespero do seu personagem. Ele realmente passa aquela angústia de uma pessoa que chegou ao fundo do poço, que está no seu limite e não consegue enxergar uma saída. Ficamos incomodados, assim como o personagem. Ao mesmo tempo, o filme tem sempre um tom cômico, que deixa tudo um pouco mais leve. Sang Yi descobre ter desenvolvido um superpoder que lhe permite trazer os tesouros de seus sonhos ao mundo real, marcando assim o início da sua vida sobrenatural. Assim, um escritor infeliz se torna um vencedor. E aqui é a representação daquela frase: quer conhecer alguém de verdade? Dê poder a ela. E obviamente ele se torna cada vez mais ganancioso e passa a se divertir com suas caçadas ao tesouro. E aqui, mais um ponto para a atuação de Talu. Vemos como o dinheiro e o poder vai mudando seu personagem. Vamos falar da parte técnica. Realmente, a filmagem, locações, os efeitos estão muito bons. Não há o que reclamar aqui. A construção do mundo dos sonhos, as lutas, os ferimentos, a violência, tudo é bem chocante e bem feito. Se percebe o capricho da produção. A fortuna torna Sang Yi seguro de si e cheio de autoestima. Inclusive, ele faz aquela transformação no visual. Mas é gato. Exatamente. Mas é claro que nada é tão simples como parece. E algo terá que ser pago de volta. E quando você acha que o maior problema será a cobrança do mundo dos sonhos, onde as cicatrizes das lutas daquele mundo começam a aparecer no mundo real, na verdade é a maldade humana o maior perigo. Entra em cena um gangster ganancioso que sequestra Sang Yi, obviamente interessado em sua fortuna. Então o gangster mata a todos, e é aí que o filme fica louco mesmo. Que viagem é essa, véi? Sang Yi entra em uma dimensão que parecem portais para linhas de tempo ou linhas da realidade. Ali, vendo sua amada ser morta, o desespero e a dor o transformam do demônio azul. Ele mata os gangsters e acorda na drogaria onde tudo começou. Mas dessa vez, sua amada o ajuda. Porém, o senhor que vende comida de rua
devolve a ele um dinheiro que ele tinha dado na outra realidade de acontecimentos. E é então que aquela realidade também começa a se desfazer. E é aqui que cada pessoa pensará o fim à sua maneira. E aqui vai minha visão pessoal dos fatos. Se posso apontar algo como negativo, é esse tipo de final aberto e com muitas interpretações, ambíguo, onde cada pessoa vai interpretar à sua maneira o que aconteceu. Particularmente não sou muito fã de final assim, mas entendo que isso é um recurso que tem muito a ver com a proposta do filme, em sempre nos deixar na dúvida do que é real ou não. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Algumas pessoas podem ver a situação como ele sendo louco ou esquizofrênico, onde há a perda de noção da realidade, ou ainda que ele está na verdade viajando entre dimensões. Muitas interpretações e teorias são possíveis. No meu caso, interpretei tudo como um sonho. Tudo que ele viveu ali é um sonho, ao qual ele está preso nesse mundo, e os portais atrás dele são realidades diferentes, sonhos diferentes em linhas temporais diferentes. Por isso, ao mesmo tempo que ele é o demônio azul, ele também pode voltar ao local e data onde tudo começou. Essa temática do filme também não é algo inédito. O filme A Origem, Inception, de 2010, por exemplo, também trabalha essas questões de sonho versus realidade. E é claro que por trás das cenas estão presentes ali várias teorias, que são mencionadas inclusive no próprio filme. Temos vários médicos, quando ele tenta se curar, falando de diferentes teorias da mente humana e dos sonhos. Uma delas é a psicanálise de Freud, onde a mente humana está dividida em id, ego e superego. E no meu ver, o filme é uma grande discussão e uma briga entre o ego e o superego. O superego é a nossa consciência moral, os princípios sociais e as proibições. Representa os valores da sociedade. O ego é a nossa consciência, a consciência da nossa própria identidade. É a lógica e a razão que cumpre a função de lidar com a realidade. E San-Yi está ali nessa luta moral entre o ego e o superego, do que é certo ou errado para conseguir o que deseja, do que é real ou não. E para mim a melhor cena do filme é essa, quando o Senhor impede que ele se mate e fala do valor da vida, e dá a ele algo que comer, assim como alguma esperança. Achei realmente um filme interessante, que me causou um misto de emoções e raciocínio, e amei ver Darren novamente. Principalmente nas cenas de ação contra o demônio, me lembrou muito o meu lobinho querido. Ai, que delícia! Ele sempre tem uma intensidade nas cenas de luta, uma presença muito forte. Assim. Então é isso, essas foram as minhas opiniões sobre o filme Super Me, filme que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você pensa diferente, comenta aí. Eu acho que cada um tem, né, a sua visão do que foi bom, do que foi ruim. Isso é normal, as pessoas têm opiniões diferentes. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau.